Fala, senhores instaladores, estamos aqui em mais uma aula. Agora a gente vai aprender como que a gente liga esse bichinho aqui, ó, que é o sensor infravermelho passivo, tá? Por que que ele é passivo? Porque ele está sempre parado, né? Ele só informa a central quando ele detecta algo, que no caso aqui é movimento entre aspas, tá? Depois eu vou dar uma explicaçãozinha melhor de como é o funcionamento desse sensor, tá? Mas ele é conhecido como sensor de movimento, mas na verdade o que ele detecta mesmo é temperatura, tá? Mudança de temperatura. Então quando alguém passa na frente dele, há uma mudança de temperatura, porque o nosso corpo ele está sempre acima, né, da temperatura ambiente, e aí ele detecta a intrusão, e já explicando como ele funciona, é assim que ele detecta, tá? Mas ele é conhecido no mercado como sensor de movimento, tá? Mas na verdade ele detecta temperatura. Sensor infravermelho passivo, beleza? Vou dar uma organizada aqui na bagunça, dar uma limpadinha nessa central aqui, vou colocar ela de lado, para a gente trabalhar melhor aqui com o sensor infravermelho. Vamos abrir ele aqui para a gente ver. Beleza. Bom, sensor infravermelho é isso aqui, tá? Depois nas aulas práticas de instalação, de como instalar na parede, no teto, aí vocês vão ver como que prepara ele aqui com um articulador para a gente poder fazer a instalação na parede ou no teto, beleza? Para abrir ele é fácil, é só eu pegar uma chavinha de borne como essa, colocar aqui atrás assim, ó, e dar uma rodadinha, ele já abre, e aí a gente já tem acesso aqui ao sensor, certo? Beleza? Então ele é assim, né? A posição dele é essa. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente a gente vai fazer um furinho aqui, ó, que ele não vem com esse furo. Nós vamos fazer aqui pra gente passar o fio aqui por dentro para depois poder fechar ele. Beleza? Eu vou pegar aqui o nosso pedaço de fio de alarme. Tá, então o que a gente tem aqui no sensor? A gente tem os bornes de alarme, tá vendo? Tá escrito alarme. E a gente tem o sinalzinho aqui, ó, de negativo e de positivo. Certo? Então a gente tem os dois bornes aqui do alarme, o negativo e o positivo. Então como que nós vamos fazer a ligação aqui, ó? O fio de alarme ele tem 4 fios, certo? Então tem o positivo, tem o negativo, tem o verde e tem o amarelo. É assim que a gente vai ligar. No positivo aqui a gente vai ligar o vermelho, no negativo a gente vai ligar o preto, e aqui tanto faz, o verde e o amarelo tanto faz os lados aqui, beleza? Vou fazer essa ligação e a gente já vê como é que fica. Passa o fio aqui dentro do sensor, dá uma descascada nele aqui, já corta os 4 aqui no tamanho certinho, certo? E já descasca os 4 também. Opa, o vermelho não descascou. Já corta aqui no tamanho certinho. Lembra o detalhezinho de dobrar aqui, ó? Eu gosto sempre de dobrar o fio para ele ficar certinho lá dentro do borne, encaixadinho. 3, 4. Beleza. Então já vamos aqui. Vamos ligar aqui primeiro. É sempre bom aqui, ó, pro fio não voltar, você dá um nozinho aqui. Pode dar esse nó tranquilo, tá, pessoal? Aqui, ó. Pronto. Isso aqui ajuda quando estiver instalando, para o fio não ficar saindo do sensor, tá vendo? Beleza, então vamos ligar primeiro aqui o verde. Eu vou colocar ele aqui, ó, em um dos bornes, que é onde está escrito o alarme. Primeiro eu vou soltar o borne aqui, né? Senão ele não entra. Soltei os bornes. Então vou ligar o primeiro fio aqui. Fio verde. Dá uma segurada assim, ó. E é só apertar. Beleza? Fio verde ficou bem preso. Fio amarelo. Aí tá, o verde e o amarelo tanto faz aqui nos bornes, né? Mas o vermelho e o preto, ele tem um lugar certo. O vermelho que é positivo é onde? No sinalzinho de mais aqui, ó. Tá vendo?
Encaixou, só apertar. E agora o fio preto. Encaixou, é só apertar. Beleza? Então, nosso sensor aqui praticamente já está ligado, certo? Aí é só fechar ele aqui e pronto. O sensor já está instalado certinho, tá? Agora a gente vai pegar esse sensor aqui e a gente vai ligar ele na central. Deixa eu tirar o teclado para fora. E vou passar aqui o fio do nosso sensor. Deixa eu ver se ele mesmo. Fio do nosso sensor. Já tá ficando bagunçado o negócio aqui. Então beleza, o fio do nosso sensor já está aqui dentro. Vou cortar ele aqui do tamanho correto. Vou descascar ele aqui, ó. Lembrando, pessoal, deixa sempre uma sobra boa, né? A gente chama isso aqui de reserva técnica, né? Dentro da central de alarme. Por quê? O dia de amanhã precisa dar uma manutenção, precisa cortar esse fio para religar novamente. Você tem espaço sobrando para trabalhar, né? Então vamos lá. Então beleza, ligamos lá o sensor, nosso infravermelho está aqui, ó, vou colocar ele aqui do lado do teclado. Já ligamos o sensor, já ligamos o fio lá dentro do sensor. Aí o que a gente tem aqui na central? O fio do sensor, o que que ele tem? Ele tem um fio vermelho e preto e um verde e amarelo, certo? Vamos ligar o vermelho e preto primeiro, para a gente não ter dúvidas, que a gente já sabe onde é o vermelho e preto, né? Então, o preto é negativo e o vermelho é positivo. Então vou pegar o vermelho aqui, ó. Vou ligar aqui, ó, mesmo positivo que tá ligado o nosso teclado aqui, ó. Tanto que a hora que eu soltar aqui é perigoso o teclado apagar aí. Liguei o vermelho no positivo junto com o teclado e vou ligar o negativo no negativo da central aqui junto com o teclado também. Tá? Porque isso aqui é o que? Alimentação, que leva energia até os equipamentos. Bom, vocês perceberam aí que o nosso sensor já ligou, ó. Quando ele liga, ele fica piscando assim um pouco, até ele estabilizar, né? Ele está fazendo um mapeamento do local, de onde ele vai pegar o movimento. Vamos esperar aí ele ligar, estabilizar, né? Enquanto ele estabiliza, aí o que a gente tem aqui de fio? O que sobrou de fio aqui pra gente? Sobrou, deixa eu enrolar esses fios juntos aqui, para ficarem uniformes, não fica nada bagunçado dentro da central, show. Então sobrou o verde e amarelo, tá? Aí o que a gente tem que entender? Sempre do verde e amarelo, o verde é o negativo, é o que a gente chama de comum, tá? E o amarelo é sempre zona, o padrão do mercado é esse, tá? Amarelo é a zona e o verde é o negativo. Se você olhar aqui, ó, na central, deixa eu ver se está mostrando. Isso. Na central a gente tem os bornes aqui, ó, como a gente já viu antes, ó, zona 1, negativo. Zona 2, zona 3, negativo. Zona 4, zona 5, negativo. Zona 6, zona 7, negativo. Tá? Por quê? O verde, ele é o comum do sistema de alarme, que vem do sensor. Então, o verde, a gente pode ligar ele em qualquer borne negativo da central. Qualquer um borne, se tiver o sinalzinho de mais, a gente pode ligar ele. Então, eu vou ligar bem aqui do lado da zona 1, tem um sinalzinho de menos, né? Que é o negativo, na verdade. Então, eu vou pegar o verde e vou ligar no sinalzinho de menos, beleza? E a zona, que é o amarelo, eu vou ligar aqui no borne da zona 1. Então, na prática, o que eu estou falando para a central de alarme? Ó, central de alarme.
O infravermelho que eu passei o fio agora, ele vai ser a zona 1. Por que isso é importante a gente saber qual que é a zona desse setor? Porque depois a gente vai programar ele, a gente vai dar as qualificações dele. Se ele vai ser um setor inteligente, se ele vai ser um setor de entrada, se ele vai ter temporização, se ele vai ser imediato, ou se ele vai ser 24 horas, todas essas coisas a gente vai ver depois no manual certinho, né? Mas eu preciso saber que zona que ele está. Então eu já sei que esse IVP aqui, ele está na zona 1. Ele é zona 1 aqui na central. Por quê? O amarelo eu pus no Z1 e o verde dele eu pus no negativo. Ah, professor, mas eu posso inverter isso aqui? Eu posso usar o verde na zona 1 e o amarelo no negativo? Pode. Não vai mudar nada, tá? A única coisa que vai mudar é que você vai estar fora do padrão no mercado. O padrão no mercado é o verde sempre negativo. É o verde sempre o comum, certo? E o amarelo sempre é a zona. Beleza? Às vezes você vai fazer manutenção em algum alarme que já está instalado. Se ele tiver no padrão, ele vai estar assim. Amarelo, zona, verde, negativo. Ah, pode ser que eu encontre invertido? Pode ser sim, tá? Porque às vezes tem algumas pessoas que instalam invertido. Beleza? Então, vamos ver se esse nosso sensor aqui já está detectando movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai vir no teclado aqui e vai apertar e segurar o jogo da velha. O que ele vai mostrar pra gente aqui? Ele vai mostrar quais as zonas que estão abertas. Então, toda vez que você aperta o jogo da velha e segura, ele mostra a situação de cada zona, beleza? Antes de mais nada, o que eu tenho que fazer? Vocês percebem que eu liguei só a zona 1 aqui? As outras zonas não tem fio nenhum ligado? Então eu tenho que desabilitar ela. Então eu vou desabilitar elas aqui, pra gente ver só a movimentação da zona 1. Beleza, pessoal? Então estamos aqui com as nossas zonas já programadas, tudo certinho. Então o que a gente vai fazer? Para ver as zonas que estão abertas, o que a gente faz? E se o sensor que a gente acabou de instalar está funcionando, o que a gente faz? A gente vai apertar aqui, ó, e segurar o jogo da velha. Aperta e segura. Ah lá, está mostrando zonas abertas de 1 a 16. Tá vendo que tá todos os quadradinhos vazios? Percebe que eu vou passar a mão aqui, ó, a hora que o sensor acender? Olha o que acontece lá na zona 1, ó, primeiro. Tá vendo que ele acende? Ou seja, ele está indicando que a zona 1 abriu. Ou seja, que ela está funcionando, ó. Ela vai detectar o movimento, ó. Passou minha mão, ela mostra lá no teclado que a mão passou ali e que teve um movimento. Beleza? Mas vamos ver isso na prática, como funciona. Já vou passar algumas coisinhas de programação aqui, porque é necessário para a gente dar um andamento no curso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou programar essa zona aqui como se ele fosse um IVP de uma entrada de uma casa, tá? Da porta da sala, lá onde fica o teclado. Então, eu vou programar ele, um sensor temporizado. Por quê? O cliente vai chegar na casa, vai abrir a porta da sala, o sensor vai detectar ele, vai contar um determinado tempo. Nesse determinado tempo, o que o cliente ele tem que fazer? Ele tem que desarmar o alarme. Então, esse IVP aqui vai ser um IVP temporizado. Então, vou entrar aqui em programação. A programação, a senha de programação eu pus aqui 4321. Aí ele está me pedindo, ó, modo de endereço, modo de programação. Qual o endereço? Eu vou entrar na programação, todos esses endereços você tem lá no manual, tá? Eu vou entrar no endereço 001, que é o tipo da zona 1, tá? Aqui ele está falando para mim que o tipo da zona é 10, mas eu não quero ir por número, eu vou na setinha aqui, ó, e vou mudar aqui, ó. Ó, tipo de zona 00, desabilitada. Tipo de zona 10, imediata, tá vendo? Então, o 10 é zona imediata. O 11 é temporizada 1. O 12 é uma zona temporizada 2. O 13 é uma zona seguidora. O 14 é uma zona 24 horas. O 15 é uma zona de ronda. E o 16 é uma zona de pânico. E o 19 é uma 24 tamper. Vou explicar uma de cada vez aqui pra gente entender. A zona 00 é desabilitada. O que é a zona desabilitada? Ou seja, essa zona não está funcionando. Igual as outras zonas aqui, ó, que a gente não usou, eu desabilitei todas. Todas elas estão como 00, tá? A zona imediata, o que ela é? É uma zona, o nome já fala, né? Imediata. Quando o cliente entra no local ou quando o sensor detecta o movimento, de imediato ele já dispara a sirene, se o alarme estiver armado, tá? Se o alarme estiver armado, de imediato ele já dispara a sirene, tá? Já o temporizada 1... se o alarme estiver armado e o sensor detectar um movimento, ele não vai disparar de imediatamente, ele vai contar um tempo que é pré-programado aqui, que eu vou mostrar para vocês depois como é que programa, tá? O 12, a temporizada 2 é a mesma coisa, só que é um tempo diferente, então tem a opção de cadastrar 2 tempos aí, né? Tá? O 13 é a seguidora.
que é uma zona seria que essa zona só dispararia se tiver primeiro um movimento numa outra zona. Então, se tiver um movimento num sensor X e depois estiver nesse aqui, ele já dispara, ele conta o tempo para disparar, senão ele já dispara direto, tá? Mais para frente a gente vai ver isso melhor como funciona, tá? Tipo de zona 14 é a zona 24 horas. Tá? Então, se eu entrar na zona 1 e falar que ela é 14, ela vai ser uma zona 24 horas. O que é 24 horas? Independente se o alarme estiver armado ou desarmado, se houver um movimento nesse sensor, ele vai disparar de imediatamente. Independente, se estiver armado, se estiver desarmado, o alarme ele vai disparar. Beleza? Zona 15 é zona de ronda, a gente não vai abordar porque praticamente não usa em sistema de alarme. Tá? 24 horas pânico é a mesma coisa que 24 horas, só que ele manda para o monitoramento um sinal de pânico, tá? E 24 horas tamper é para quando alguém abrir o sensor aqui, quando o sensor tem essa opção de disparar caso alguém abra o sensor, tá? Isso a gente não vai ver porque praticamente não usa. Então o que eu quero com essa zona 1 aqui, ó? Lembrando que eu estou na locação 001, tipo de zona da 001. Eu quero que ela seja uma zona temporizada. Então eu vou vir aqui no 11 e vou apertar o bip, tá vendo que ela selecionou aqui, ó? Pode ver que ela já saiu de imediata para temporizada. Então, agora a zona 001, ela é tipo da zona 11, ou seja, temporizada. E eu quero pôr um tempo aqui de entrada. Então, quando o cliente entrar e passar por esse setor, ele vai ter aí, vamos pôr 5 segundos para ele desarmar. Então eu vou entrar aqui, ó, no endereço 401 e vou digitar 005 segundos. Ou seja, o cliente vai ter 5 segundos após pegar o movimento aqui, ele tem 5 segundos para ir desarmar o alarme. A gente já vai ver isso aí na prática. E para sair, por exemplo, ele armou o alarme da casa, para ele sair, enquanto ele estiver saindo, se o sensor pegar ele, quanto tempo ele pode? Ó, eu vou pôr aqui 5 segundos também. Então, a partir do momento que ele armou, ele tem 5 segundos para sair. Depois que ele contou 5 segundos, o sensor já fica ativo. Se pegar o movimento, já vai disparar ou contar o tempo para desarmar. Beleza? Então, o que a gente programou? Vamos recapitular aqui. A gente programou que essa zona, ela é uma zona temporizada, com 5 segundos para sair e 5 segundos para entrar. Então, quando o cliente for sair, ele vai armar o alarme, ele tem 5 segundos para sair da casa e fechar a porta para esse sensor parar de pegar movimento. Tá? E quando ele entrar, que ele abrir a porta, assim que o sensor pegar ele, que tiver um movimento, o alarme vai contar 5 segundos para ele desarmar o alarme. Certo? Então, beleza. Vamos fazer uma simulação aqui, então. Vou virar o sensor para cá, para ele não ficar pegando movimento. E o que eu vou fazer? Eu vou armar o alarme. Então, eu cadastrei uma senha aqui para o usuário 1, que é a senha 2023. Então, o usuário vai armar o alarme. Olha lá, ó. Para armar o alarme, é só digitar a senha, tá? Ó, tá mostrando aqui sistema desarmado, eu vou armar o alarme. Olha lá, sistema armado por usuário 1, e ele vai começar a contar um tempo. Não contou o tempo. Por que ele não contou o tempo? Vamos desarmar aqui, vamos ver na programação por que ele não contou o tempo. Eu acho que o tempo ficou curto para sair. 4, 3, 2, 1, senha de programação. 402, para sair eu vou por 008 segundos. Beleza. Vamos armar o alarme. Sistema armado por usuário 1. Ele tem que contar um tempo. Olha lá, ó. Tempo de saída, 2, 1. Beleza. Contou o tempo de saída, sistema armado, certo? Vamos supor que o cliente saiu, aí ele volta para casa dele, o que vai acontecer? Na hora que ele entrar, o sensor vai pegar ele, certo? Ó, o sensor pegou ele, ó, ele começou a contar um tempo, ó, 3, 2, 1. Se não desarmar... Percebe o que aconteceu? Não desarmou o alarme, ele disparou. Então é só desarmar. Beleza? Então vocês entenderam, né? Armou o alarme. Vamos fazer de novo. Armou o alarme. Vai contar o tempo para sair, ó. 8 segundos, já foi 5, 4, 3, 2, 1. Sistema armado. Beleza. Se nesse meio de tempo que está contando o tempo aqui, esse sensor pegasse algum movimento, ele não vai disparar, porque está contando o tempo, certo? O tempo de saída, é o tempo que o cliente tem para sair. Isso vocês têm que programar no sistema. Beleza? Detectou movimento. Eu abafei aqui a sirene, tá, pessoal? Para não fazer tanto barulho. Olha lá, disparou, certo? Aí é só o cliente desarmar o alarme. Beleza? Entenderam?
Na prática, na real aqui, o que aconteceria aqui? A hora que o cliente armou o alarme, se ele fosse monitorado, tá? Se fosse um cliente monitorado por uma empresa central de monitoramento, que a gente vai ver depois funcionando isso no Money, recebendo o sinal, tudo. O que ia acontecer aqui na prática? O cliente, ele arma o alarme. Armou o alarme. Vamos armar aqui, ó. 2023. Beleza, armou o alarme. Nessa hora aqui, já mandou um sinal para o monitoramento. Sistema de alarme da central X, ou casa X, casa do fulano, tudo. Sistema armado. Beleza? Chegou lá para o monitoramento, sistema armado, está registrado lá que armou. Detectou o movimento, o cliente demorou para desarmar, o alarme vai disparar. O que vai reportar para o monitoramento aqui? Vai reportar para o monitoramento que houve um disparo na zona 1, e lá vai ter descrito zona 1, IVP da porta da sala onde está o teclado. Entendeu? Então, para o monitoramento, o que o monitor vai receber na tela lá na hora que ele estiver trabalhando? Disparo do setor 1, entrada da sala onde está o teclado, entendeu? E em seguida o cliente ele desarmou aqui, a gente desarmou o alarme, não desarmou? Imediatamente essa central já comunicou para o monitoramento também, desarmado pelo usuário 1, e lá vai estar o nome do usuário 1, se é fulano, se é ciclano, se é Roberto, se é José, quem que for, tá? E aí vai ter uma lista de providência lá para o monitoramento tomar as atitudes, ligar para o fulano que desarmou e tá lá no local, beleza? Então vocês entenderam aqui essa nossa aula de ligação de sensores. Então, aprendemos a ligar um sensor infravermelho, ó, não tem segredo, aqui na central de alarme, sem resistor, tá? Sem resistor, mas a gente vai aprender aí como duplicar essa zona, ou seja, ligar dois setores com resistor no mesmo borne da central de alarme, duplicando. Então, aqui na zona 1 a gente vai ligar um sensor da zona 1 e o outro sensor a gente vai ligar da zona 11. E o que vai diferenciar isso aí vai ser os resistores, a gente vai ver na próxima aula, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, escreva aqui embaixo, eu vou respondendo na medida do possível. E é isso, vamos embora para a próxima aula.